estamos lá, de 8 anos. Porque é uma coisa que eu falo sempre assim para o Márcio, eu falo assim, nossa, isso não é para mim. Eu falo, né, para as irmãs lá, né? Isso não é para mim, né? Porque aí tem umas que falam, mas você louva, você fala na hora do louvor, você ministra. Eu falei, mas não é a mesma coisa. Né? Porque eu acho que pregação tem uma responsabilidade, parece que maior, né? Parece que um peso, né? Mas estamos aqui para fazer que o nome do Senhor seja exaltado, amém? Aleluia, que eu diminua e o Senhor cresça, e que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através, né, da minha vida, porque foi louvado aqui, né? Deixa Deus te usar, né? Então, vamos deixar Deus nos usar, amém? Eu sei que Deus tem algo para nossas vidas aqui nessa noite. O primeiro ouvido que ouviu essa palavra fui eu. Eu já ouvi essa palavra, né? Chorei bastante, porque Deus falou comigo, né? Para mim, estar aqui foi também depois dessa palavra que Deus falou comigo. E eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quero aqui agradecer ao pastor Jean, né? A pastora Mislaine, a Magali, né, que mandou lá o convite. A hora que eu vi o convite, eu falei, meu Deus do céu. E o Márcio tinha saído, eu falei assim para ela, a hora que o Márcio chegar, no fim, depois eu esqueci, foi responder no outro dia, né? Aleluia. E quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui, né, as irmãs lá do FEBRAC, o Diácono Lino, que está aí também, que nos acompanhou, o meu digníssimo esposo, que está aqui, né, nessa noite. Aleluia. Louva a Deus por cada um de vocês, viu? Aleluia. Gostaria que vocês abrissem Gênesis, amém? Capítulo 16. Aleluia. A Miss falou para mim que hoje é um culto que começou com os grupos de departamentos, né? E hoje voltou com a UFEBRAC, né? Glória a Deus. Deus é bom. Gênesis 16. Que diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai, e quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. E então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E respondeu Abrão a Sarai, sua serva: está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicai tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cades e Berede foi chamado Bir-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Amém?
Podeis assentar em nome de Jesus. Uma passagem bem conhecida. Bem conhecida. Que fala sobre, né? Abrão e Sarai, né? Que posteriormente foi mudado o nome deles para Abraão e Sara. Se eu mudar aqui o nome de Abrão por Abraão, vocês vão saber que é a mesma pessoa, amém? Se eu falar Sarai ou Sara, é a mesma pessoa, amém? E este casal, né? Eles saíram de Ur, dos caldeus, por uma destruição, né? Em causa da morte de Terai, e agora eles seguiram a direção da terra que o Senhor jurou que daria a Abraão, né? E ali se passou 10 anos, como nós acabamos de ler. E durante esses 10 anos, né, eu creio que uma descida ao Egito, eles trouxeram Agar junto, né, para estar ali na casa com eles. E Agar era o quê? Uma escrava. Uma escrava que estava ali no lar para servir. Uma mulher que fazia todos os afazeres da casa, né? Tudo que a serva pedia, ela obedecia, né? Tudo que a Sara pedia, a senhora dela, ela obedecia, né? E coisas que nós também temos que fazer. Tudo que o Senhor nos pedir, temos que obedecer. Né, estar prontos a servir. Como é bom, irmãos, estar pronto a servir ao nosso Deus. Ter a consciência que o servir é melhor. Não foi isso que Jesus nos ensinou, né? Na Santa Ceia, quem é o maior, né? Porque depois da ceia teve até briga. Aí Jesus foi lá, pegou uma toalha e o que ele foi fazer? Lavar os pés de todos. E ali estava aquela mulher, Agar, servindo o lar. Mas Sara e Abraão não tinham filhos. E havia uma promessa que eles teriam filhos. Mas eu não quero falar hoje da precipitação de Abraão, de Sara, não. Eu quero falar hoje sobre Agar. Porque muitos falam, né, Abraão se precipitou, né, tomou a frente. Não, mas eu quero falar hoje de Agar, a serva que estava ali para servir. E em algum momento ela não quis mais servir. Aleluia. E passado-se o tempo, eu creio que Sara estava dentro do seu lar e com aqueles pensamentos, né, que não poderia gerar. Mas ela olhou Agar. E através da vida de Agar havia uma possibilidade. Porque o que ela pensou? Agar, ela é minha serva. E o que ela tem, o que ela possa gerar é meu. Porque ela é minha. Olha como é forte isso, irmãos. O que ela tem e o que ela vai gerar, ela é minha, e o que ela vai gerar, o que ela pode gerar, vai ser meu. Porque a promessa foi feita para Abraão e para Sara, não era assim? Então o que ela geraria seria para Sara. No caso, Sara seria a mãe e Abraão seria o pai. E eu vejo Agar como nós mulheres estamos aqui, homens que estamos aqui, que um dia também nós não tínhamos nome, não tínhamos muitas vezes história, estávamos perdidos, desiludidos, né? Talvez pessoas aqui hoje estão sofrendo no casamento, pessoas que muitas vezes estavam na droga, na prostituição, quase indo ao fundo, mas alguém viu eu e você, aleluia, e foi e nos resgatou daquele lugar e trouxe para servir dentro da casa, aleluia.
Ele nos achou, Ele nos encontrou e trouxe dentro da casa para que nós pudéssemos ser servas e servos do Senhor. Então eu me vejo às vezes como Agar. Eu estava perdida, irmãos. Eu estava perdida, mas o Senhor, Ele olhou e viu que em mim achava alguma coisa dentro de mim que eu poderia gerar para Ele. Porque eu sou dele e aquilo que eu tenho é dele também, aleluia. Aquilo que você tem não é teu. O pastor Márcio falou aqui nessa noite de Jó, não foi assim? Ele fez 10 velórios, mas o que ele fez? Ele exaltou e glorificou o nome do Senhor, aleluia, porque tudo aquilo que ele tinha não era dele, era do Senhor, aleluia, e ele somente entregou a ele, aleluia. Às vezes nós não entendemos os momentos que passamos, irmãos, às vezes das percas, das desilusões, mas é dele, ele está no controle de todas as coisas. Aleluia, Ele só deu para nós cuidar, mas é dele, aleluia, é tudo dele, aleluia. A voz é dele, o ministério é dele, o louvor é dele, aleluia, a igreja é dele, aleluia, tudo é dele. Estamos aqui, irmãos, de passagem, aleluia, para gerar algo na vida das pessoas, aleluia. O que nós estamos gerando, será que é só para nós? Ou é para que outras vidas também possam crescer e também gerar algo, aleluia, para o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Só que Agar teve um momento que ela não entendeu. Porque no começo ela estava obedecendo a senhora, né? Foi lá, se deitou com Abraão. Só que depois, irmãos, a barriga começou a crescer. Começou a crescer e vai crescendo a barriga dela. E o que entra no coração dela? Ah, esse filho é meu. Esse filho é meu. E às vezes, quantas vezes, né? A gente esquece daquilo que Deus nos deu e você acha que você é o bambambam. E sabemos que tudo é para glorificar o nome dele. Agar esqueceu que aquele filho era para glorificação do nome do Senhor. Só que ela colocou no coração, esse filho é meu. E ela começou a olhar diferente para sua senhora. Ela já não queria mais obedecer a sua senhora. Talvez, né, vou conjecturar aqui, né? Sara falar, vai lá agora, passa um pano na casa. Eu tô com o filho de Abraão aqui dentro. Eu não posso fazer isso mais. Mas, irmãos, como é difícil quando a gente esquece aquilo que Deus fala com a gente. É muito bom ouvir a voz do Senhor, mas esquecer, não podemos esquecer, irmãos, das promessas. E Agar, ela, no momento, ela deixou crescer aquilo no coração dela, que daí Sara chega para Abraão, fala para ele, né, o que estava acontecendo. Ele fala, não, pode tomar aí, né, resolva você. E ela foi e chamou a atenção, humilhou. Só que Agar não aceitou a humilhação. E o que ela fez? Arrumou a trouxinha dela e saiu fugida. Irmãos, quantas vezes nós estamos, eu vejo por mim, quantas vezes nós dentro do ministério, quanta humilhação, quantas coisas passamos
Já pensou se na primeira eu tivesse ido embora? Arrumado as minhas coisinhas, o pastor Márcio colocado a guitarrinha dele aqui nas costas e falando, ó, aqui eu não fico mais. Eu aguentar isso? Agar fez isso. Ela não quis. Ela falou, eu não vou aguentar isso. E o que ela fez? Achou, não, esse aqui é meu filho com Abraão. Irmão, só que filho de Abraão é filho dentro da casa de Abraão. Agora, se ela sai, já é mãe solteira, é filho sem pai. Ela fugiu. Agora tem gente que tem dom dentro da igreja e acha que é dele e quer sair aí para o mundo, achando que Deus vai operar. Não, dom que Ele dá é para usar aqui dentro da igreja, aleluia. Louvor que Ele dá é para usar aqui dentro, é para Ele, é para a glória dEle, porque tudo é dEle, é por Ele, aleluia. Oh, glória a Deus. Os irmãos sabem, alguns que fugiram, que não aguentou e fugiu, achou que iam para um lugar melhor. E o que aconteceu com os crentes que fugiram? Teve um que foi parar onde? Dentro da baleia, dentro da barriga do peixe, não foi? Quando quis fugir, o outro foi aonde? Numa caverna escura. E onde foi para outro? No deserto. Não fuja aonde quer que Deus quer que você esteja. Não saia, não saia, não saia. Eu não sei porque Deus está trazendo essa palavra hoje aqui, porque Deus ardeu no meu coração. Irmãos, passe o que você passar, mas permaneça na casa do Senhor, aleluia. Irmão, se com Ele às vezes é difícil, imagina sem Ele. Oh glória, é aqui dentro que nós ouvimos a palavra, é aqui dentro que Ele nos fortalece, é aqui dentro que Ele vai te dar a vitória, aleluia, aleluia, aleluia. É no meio que Ele te dá a vitória. Não foi assim com os 4 amigos, onde o outro estava lá, aleluia, doente. O que os amigos fizeram? Subiram no telhado e desceram no meio, porque é no meio que nós temos que estar, irmãos, para o milagre acontecer. É dentro da igreja, aleluia. A palavra de hoje é para nós aqui. Porque a gente fala, mas e aqueles que não vieram? Os que não vieram simplesmente perderam, porque hoje é para nós aqui hoje essa palavra. Porque talvez você não esteja passando nada hoje, mas Deus sabe que às vezes vai vir coisas para nós passar, mas essa palavra está servindo de alerta para mim e para você, não sair da presença dEle, aleluia. É Ele que nos fortalece, aleluia. É Ele que nos capacita, pastor. É Ele, se nós estamos aqui hoje, é por causa dEle, aleluia. 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 E Agar, ela queria fugir, ela não queria morrer. Ela queria fugir. Aleluia. Porque tem gente que está dentro da igreja que passa humilhação e às vezes até tem cargo. Aí por alguma decepção eu não quero fazer mais. O pastor Márcio, ele sempre fala assim, que, não, irmãos, não é vocês que estão aí, tá? É que ele fala assim, ó, crente, às vezes ele começa aqui na frente, daqui a pouco ele senta no meio, não é assim? Aí daqui a pouco está lá no fundo. Fala assim, gente, porque já está no fundinho, porque já quer sair, não é? Mas não é com vocês, amém? Oh glória, aleluia, aleluia. Mas quando ela sai, irmãos, ela vai para o deserto, e ela fica bem de perto de uma fonte, e pela surpresa dela, quem aparece?
o anjo. E eu fiquei surpresa, assim, sabe? A hora que eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse no lugar de Agar nessa hora, o anjo aparecer, e ele, olha como o anjo chega e já fala para ela: Agar, serva de Sarai. Já era para ela lembrar na hora. Eu falei, meu Deus, de onde eu saí? Não é? Eu acho que o coração dá aquela... Eu acho que já disparava meu coração, né? A hora que o anjo chega e já fala: Agar, serva do Senhor de Sarai. Eu até anotei aqui. Nessa palavra, o anjo para mim está dizendo para mim e para você nessa noite: Agar, escolhida minha, intercessora minha, ministra minha, tem coisa dentro de você que pertence a mim, aleluia. E você não está fazendo, escolhida minha, que é para você fazer, não é para você ficar parado, mas é para você avançar, serva, aleluia. Não é para pararmos, irmãos, aleluia. Ele não quer ver nós parados, Ele quer a gente ver em movimento, fazendo a obra dEle. Ele trouxe aqui cada um de nós essa noite é para lembrar quem nós somos perante Ele. E o que nós temos, o que você tem, o que Deus já entregou nas suas mãos, qual dom Deus derramou sobre você, que está parado e que precisa se despertar nessa noite, para fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E outra pergunta do anjo: de onde vens e para onde vais? Irmãos, o anjo sabia, mas o anjo queria ouvir. Aí Agar fala: venho de uma casa que me humilharam. Não é assim? A gente fica com tanto medo, depois fala aquela, né? Eu acho que faz aquela carinha até assim, né? Para que fique com dó da gente, né? Eu vim naquela casa que me humilharam. Eu não vou cantar no grupo das irmãs mais, porque aquela irmã olhou para mim meio que torto, sei lá, ou não me cumprimentou. Eu não vou mais participar. Não é assim que às vezes acontece? Quando vai chegando perto de festividade, só Deus. Não é assim? Aleluia. Mas o mensageiro que está do lado nosso hoje, que é esse irmão, essa irmã que está aí, ó, vai falar para você, olha para esse irmão e fala assim: volta. Volta a fazer o que você fazia. Volta para casa. Volta para casa de Abraão. Aleluia. Porque o que você tem não é teu. Aleluia. Você está gerando o milagre do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos gerando milagres, irmãos. E Deus fará maravilhas através da nossa vida. Aleluia. Talvez Agar achou que o anjo ia falar para ela, né? A hora que ela falou: eu venho lá, né, da casa. Talvez que tem, às vezes a gente quer ouvir, né, somente aquilo que a gente quer. Talvez falar assim: é mesmo, né, da casa daqueles que te humilharam. É mesmo, não volte lá. Não vai para lá. Porque se você voltar, vão te humilhar de novo. Não volte. Acho que é isso que ela queria ouvir, não é? Mas o anjo não falou isso, irmãos. Aleluia. Às vezes, quantas vezes a gente quer ouvir palavra de bênção, né? Olha aqui a chave do carro, hoje tem casa, tem bênção para vocês. E não é isso que Deus quer falar. Deus, Ele quer trazer conserto para a nossa vida. Deus, Ele quer que o nosso caráter seja moldado por Ele.
Porque o que vai levar cada um de nós para os céus não é carro, é a nossa vida consertada perante Deus, que vai fazer eu e você subir aos céus, irmãos. É mudança de vida, mudança de caráter, transformação de vida. E Deus precisava mudar a vida de Agar, porque ela estava um pouco narizinho empinado, ela tinha que voltar. E como dói, irmãos, voltar, dói. Eu com o pastor já passamos por isso, não foi assim? E a gente falava, nossa, mas voltar para aquele lugar que nós saímos. Mas é lá que você tem que voltar. É lá que Deus vai nos exaltar, irmãos. Aleluia, aleluia. O anjo disse: volta a sua senhora e sujeite-se a ela. Eu até marquei o que é sujeitar-se. Aceitar, conformar-se com algo ou alguém, obediência, renúncia a algo que se considera indesejável ou contra a própria vontade. Era contra a própria vontade dela, mas o anjo falou para ela: volta e sujeita-se à sua senhora. Não foi certo o que você fez, Agar, você tinha que permanecer lá. É lá o teu lugar, é lá que eu vou te exaltar. Aleluia. Mas às vezes a gente acha que é mais fácil sair, mas Deus está mandando ficar. Aleluia. Aleluia, aleluia. E quando ela decide voltar, o anjo diz que havia uma promessa. Qual que era essa promessa? O que está dentro de você chamará Ismael e será grande. Oh, aleluia. Ela tinha que voltar para a promessa cumprir, para que a promessa se cumprisse. Aleluia, aleluia. Não foi assim, pastor Jean? No começo não é difícil, vem um, vem dois, mas se a gente não permanece, a gente não vê isso daqui, pastor. Aleluia! É na permanência que nós temos a glória do Senhor agindo, a glória do Senhor sobre a nossa vida. É na permanência, é na persistência, não é na desistência, irmãos. É prosseguindo, é com um, é com dois, mas eu vou seguir. Aleluia! Lá nós começamos, era eu, o pastor, e tinha o Gessé, o Renan e a Letícia, e o Diogo, né, que estava lá com a gente, e os anjos, Pai, Filho e Espírito Santo, estava lá o batalhão junto conosco. Permanecemos, não deixamos outras vozes. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, Senhor, menos a tua, porque a voz do Senhor é essa sim, irmãos, ela nos levanta, todos os dias, ela nos levanta, aleluia. Esses dias eu estava lá com o grupo do Alfebrac, e eu ministrei sobre a vida delas, porque quantas vezes, eu fiz 3 caixinhas, pastores, 3 caixinhas, uma estava a Camila Barros, outra estava a Thalita Pereira, pastora, e outra tinha um espelho, e eu olhava, mandava elas olharem, né? Se conhecia, conheço. Você admira? Admiro. Fala uma qualidade dela. Na hora falava uma qualidade. Ia para outra, falava também. Na hora falava qualidade, falava quem era. Na hora que chegou no espelho, a hora que olhava. Você admira? Uma falava, admiro. Aí depois, fala uma qualidade. Aí ficava, uma qualidade. Porque como é difícil, né? Mas você é escolhida do Senhor. Vocês são escolhidas do Senhor. O Senhor levantou vocês nessa geração para fazer a diferença.
Então, quando vocês olharem no espelho, comece a profetizar sobre a vida de vocês. Diga ao fraco: eu sou forte. Sabe quando é? Diga ao fraco, ó, diga ao fraco, porque nós somos fracos. Diga ao fraco, olhe na frente do espelho, diga ao fraco: eu sou forte, eu sou escolhida. Eu vou fazer parte dessa geração que vão mudar a vida de outras mulheres através do Senhor, através daquilo que Ele gerou dentro de mim. Nós faremos a diferença, irmãos. Pessoas olharão para mim, para você, e vão se inspirar em você. Sim, vão falar: nossa, aquela mulher é usada por Deus. Aleluia. Que o Senhor me ajude e me a crescer diante do Senhor, para que eu também possa pregar a palavra, louvar o Senhor, fazer alguma coisa, orar. Todos nós sabemos fazer algo para o Senhor, e o Senhor não quer ver eu e você parados. E agora o interessante é quando o anjo fala essa promessa para ela, ela volta. E quando nasce o filho, Abraão pega no colo. E o anjo falou com quem, irmãos? Com Agar, não foi? E como que Abraão sabia o nome? Quando nasce ele fala: e serás o nome Ismael. Foi naquela hora que eu acho que Agar deu glória a Deus, cumpriu a promessa, aleluia, cumpriu a promessa que o Senhor falou comigo, aleluia. Talvez, pastor Jean, muitos não entendem. Quando o glória, aleluia, está mais alto, é porque a promessa, Deus falou ao nosso coração, aleluia, e a promessa só Deus sabe que, sobre a nossa vida que cumpriu, então o glória sai mais forte, aleluia, o grito sai mais forte, porque a promessa dele cumpriu. E eu creio e profetizo sobre a tua vida que a promessa do Senhor irá se cumprir. Aleluia! Vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia! Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque a promessa, porque a promessa do Senhor se cumpriu na minha vida. Eu falei para Miss na reunião de obreiros: Miss do céu, eu estou tão nervosa para pregar a palavra, mas quando eu li essa palavra, eu falei: Senhor, e está gerando dentro de mim, Senhor, deixa Deus usar, aleluia. Não deixe para você, mas deixa Deus usar, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Temos uma promessa do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. Quando Ele nos escolheu, irmãos, quando Ele nos escolheu, porque Ele olhou para mim, para você, olhou e viu algo em especial em nossas vidas. E eu costumo falar: Deus, irmãos, Ele não é bobinho. Deus não é bobinho. Ele escolhe aquele que Ele pode contar. Por que Ele escolheu Davi? Você acha que Deus escolheu Davi, aquele que estava lá no campo cuidando das ovelhas? Mas Deus sabia quem ainda era Davi. Deus sabia da conduta dele. E Deus chamou Davi. E Davi se tornou o quê? Segundo o coração de Deus. Que eu e você venhamos voltar nessa noite aquilo que nós deixamos parado. Você que orava e não ora mais, volte a orar. Aquele que pregava e não prega mais, volte a pregar. Oh, aleluia. Aquele que louvava e deixou parado, não louva mais, volte a louvar, aleluia.
Volte nessa noite, porque o Senhor está de braços abertos te esperando, aleluia, para que a promessa dele se cumpra na tua vida, em nome de Jesus. Gostaria que vocês se colocassem de pé, amém? E Agar, no finalzinho lá, ela diz: eu vi o Deus que me vê. Deus, Ele está te vendo. Você pode ver Ele nessa noite, pelos olhos da fé, você pode sentir Ele aqui. Pedro, vem louvar. Você pode sentir Ele aqui nessa noite. Queria que você abraçasse essa irmã que está aí do teu lado. Ore com ela agora. Seja esse mensageiro do Senhor para a vida dessa mulher. Ora canalabai chorebanas. Fala para ela, ore por ela, não pare, não desista. Aleluia, eu não sei o que você passou, talvez alguma humilhação, talvez alguma afronta. Talvez não seja dentro da igreja, mas seja no seu trabalho ou lá dentro da tua casa. Fala para ela, Deus é contigo, Ele é contigo, Ele não te deixa só, aleluia. Ele permanece com você, aleluia. Se passares pelo fogo, Ele está contigo. Se passares pelas águas, Ele está contigo. Não desista. Não desista. Rabassuri andalabaxê andalabás. Dá força a essas mulheres, Senhor. Aleluia, para que não venha sair do propósito, mas que venha permanecer no propósito, Senhor. Aleluia. Que palavras não venham deixar elas pararem, mas que a tua voz conduza essas vidas, Senhor, à promessa, ao propósito que o Senhor tem sobre a vida delas. Continua fortalecendo, manifestando o teu poder, a tua graça, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando o quê? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Por quê? Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que não é naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do vento, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, 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 oh. Quando passares pelas águas, eu Estarei contigo, filho. Declare isso. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, ele não te queima. Olha Deus aí, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo,
medo em teu coração. Está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te levantar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia, aleluia. Não pare, amém? Não pare. Aleluia. A palavra é: volte, Agar, volte a fazer aquilo que o Senhor colocou, aleluia, que está gerando dentro de você, amém? Aleluia, eu agradeço a oportunidade, amém, que foi me dada, que essa palavra fique no coração de vocês e que ela venha frutificar, amém? Venha edificar a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, viu?